Olá pessoal, sou Daniel Modesto, fotógrafo da polícia, e hoje nós vamos falar sobre cores no universo fotográfico. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece. Então vamos falar sobre cores, né? Neste momento que eu estou gravando o vídeo aqui, está quase no finalzinho da tarde, já mais de 5 horas, o sol já está indo embora. E a gente percebe que ele está ficando mais avermelhado, ele está ficando mais amarelado. Existe uma explicação para isso que eu já vou falar, né? Mas a gente também lembra que de manhãzinha o sol também é muito avermelhado, o sol é bem amarelado e durante o meio-dia ele fica um sol mais branquinho, vamos dizer assim. Existe uma explicação para isso, porque de acordo com a posição do Sol em relação à a atmosfera filtra alguns raios verdes e azuis e deixa passar mais raios vermelhos, mais avermelhados, de acordo com o ângulo que o Sol está em relação a algum observador aqui na atmosfera. Então, por isso que o Sol fica avermelhado de manhã e avermelhado no final da tarde. E durante o meio-dia, que ele está a pino, bem ao meio-dia, bem em cima da gente, ele fica mais esbranquiçado, ele tem um equilíbrio de branco mais perfeito, porque quando ele está bem em cima, a atmosfera não filtra os raios azuis e esverdeados, então entra completamente vermelho, verde, azul e consegue ter aquele equilíbrio de branco perfeito. Mas existe a tal da temperatura de cor, né? E isso é muito importante no universo da fotografia. Lembrando que quanto menor for essa temperatura, quanto menor for o número da temperatura, mais avermelhada é a minha imagem. E quanto mais alta for o número da temperatura, a minha imagem tende a ficar mais azulada. O que significa isso? A primeira coisa que eu vou entender. Esse número é uma escala em Kelvin, tá? Kelvin é a unidade de medida de temperatura de cor. Então, se o Kelvin é mais baixo, a minha imagem ela é mais avermelhada. E se o Kelvin é mais alto, a minha imagem é mais azulada. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu de quente e frio. Por quê? Porque o vermelho passa aquela sensação de calor, passa aquela sensação de quentinho. Só que é o Kelvin mais baixo. Então, se a gente vai falar de temperatura, a gente tende a achar que Kelvin mais quente seria temperaturas mais altas. Então a gente não vai usar esse termo aqui nesse canal de mais quente ou mais frio, a gente vai usar mais Kelvin ou menos Kelvin, tá bom? Então mais avermelhado, menos Kelvin, mais azulado, mais Kelvin. Na fotografia analógica, quando eu comprava um filme, geralmente aquele filme vinha para mais ou menos 5.500 kelvins, que 5.600 kelvins, que seria o filme Daylight. Só que se eu ia fotografar em situações como agora, que está bem avermelhado o sol que está vindo aqui para o meu rosto, se eu fosse fotografar nesse tipo de situação, certamente na hora de revelar ia ficar uma foto muito avermelhada. Então, na fotografia analógica, eu precisava usar filtros para corrigir. E se eu estivesse usando um filme para luz de tungstênio, eu precisava usar um tipo de filtro para corrigir essa iluminação que o filme esperava que fosse vermelha, mas que, por exemplo, o filme era para luz de tungstênio, eu ia fotografar ao meio-dia. Então ia ficar muito azulada a minha imagem. Então eu precisava usar um filtro para fazer essa correção. Na fotografia digital isso não é necessário, porque eu preciso falar para a câmera qual é a minha condição de luz. Isso é o tal do white balance. Então, o white balance é explicar para a minha câmera qual é a minha condição de luz. Lembrando que o auto white balance, ele funciona muito bem na câmera, né? Desde que eu tenha um branco para ele ter uma referência. Mas, se isso não acontecer, eu posso levar a minha câmera para tais situações. Pessoal, se eu vou fotografar ao meio-dia e falo para a minha câmera que eu estou na luz de sombra, que eu estou com a minha temperatura de cor muito elevada, a câmera vai achar que eu preciso compensar avermelhando a foto. Esse é o pensamento da câmera.
Então, se eu coloco para a câmera que eu estou fotografando numa luz elevada, numa luz azulada, a câmera vai avermelhar a minha imagem, o resultado vai sair avermelhado. Presta atenção, porque isso é questão de prova. Agora, se eu estou no sol do meio-dia e falo para a câmera que eu estou na luz de tungstênio, eu estou com 3.200 kelvins, bem baixinho, eu falo para a câmera, você vai receber luz vermelha, e eu não mando luz vermelha para ela, ela tende a azular a imagem. Isso é questão de prova, cai muito, prestem atenção. Então, se na prova vier uma foto azulada, significa que você falou para a câmera que você estava numa condição de luz, né, numa condição de cor muito abaixo do que ela estava esperando. Isso pode ser um grande problema, porque você vê a imagem azulada, você, tá azulada, então tá numa temperatura de cor alta. Não, você disse para a câmera que você estava numa temperatura de cor bem abaixo, né? Você estava no 3.200 kelvins, então a câmera falou, vou azular a imagem, tá? Mas foi o que você informou para a câmera. Eu sei que isso parece um pouco confuso, e é mesmo, mas quando você entender que a câmera sempre vai fazer o inverso para que a foto saia no equilíbrio perfeito, você vai ter bons resultados. Periquito safado. Gostou dessa dica? Achou que isso mudou? Ou não entendeu nada? Então escreve aqui para mim, me fala onde você tem dificuldade, porque eu vou te ajudar. E outra coisa, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro dessas novidades da fotografia dentro do mundo do universo de concursos.